meus amigos do Questão de Ordem. Hoje nós vamos falar sobre o CBD, que é o famoso canabidiol. Na saúde, tá? O tratamento não é, os maconheiros de plantão aí pode esquecer, tá bom? É na saúde. O negócio aqui é sério, vamos falar do uso de canabidiol na saúde. Nós vamos entender de forma assim um pouco mais aprofundada sobre o tratamento terapêutico com canabidiol. O objetivo aqui é desmistificar, né, tudo aquilo que foi falado do preconceito. Nós vamos desacortinar aqui todo o preconceito que há sobre o uso do canabidiol. Né? Vamos explorar as suas aplicações clínicas, os benefícios, os riscos e como navegar nesse campo de constante evolução. Tá? E hoje nós vamos mergulhar nisso com dois médicos assim que eu tive o prazer de conhecer, sensacionais. Doutor Leonardo, doutor Felipe, obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo, trocar essa ideia e poder falar para os telespectadores aí do Questão de Ordem sobre esse assunto que é tão delicado, mas ele é de suma importância que ele seja debatido e que assim seja desacortinado todo esse preconceito que tem, porque é muito legal. Mas olha só, doutor Leonardo, os dois, eles são médicos da rede pública de Barueri. Doutor Leonardo e doutor Felipe trabalham ali na emergência do PS do Jardim dos Camargos. Doutor Leonardo ainda no Hospitalis e o doutor Felipe ainda no Engenho Novo. Fora isso, o doutor Leonardo e o doutor Felipe, eles fizeram uma especialização no uso do canabidiol na Weekend Academy, né? Então os caras são feras. Doutor Leonardo ainda faz o trabalho de socorrista e UTI aérea, né? Além do pronto-socorro. Doutor Felipe atuou lá no terremoto no Tahiti, no vulcão na Guatemala, é neurologista, neuropediatra. Então, assim, são duas feras. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, viu, cara? Que vai ser um grande prazer aqui, viu? E se eu esquecer alguma coisa do currículo, fala aí, pô. Fala aí. Não, já tá muito bonita, já tô até me achando aqui. Ficou bom. Mas vamos lá, ó. Vamos apresentar um pouco sobre o canabidiol. E eu queria que explicasse, doutor Leonardo, o que é exatamente o canabidiol, de onde ele vem, qual a diferença fundamental entre o canabidiol, que é o CBD, e o THC. THC é a maconha simples, normal, né? Aquela normal que todo mundo conhece. Mas explica aí pra gente qual que é a diferença básica entre esses dois. O canabidiol, ele é um fitocannabinoide. Ele é uma substância derivada da planta cannabis. Uma coisa essencial, quando a gente fala de cannabis medicinal, não só de CBD, a gente fala de todas as substâncias, inclusive do próprio THC, tá? Só que usado de forma regular. Eu tinha um professor, na faculdade, que ele sempre dizia que a diferença entre medicamento e veneno é a dose. Se você toma 3 gotinhas de Rivotril, você relaxa. Se você toma 15, você apaga. Você toma um frasco, você não acorda. No THC, quando a gente fala ele de uso medicinal, é exatamente a mesma coisa. Você usa microdoses, às vezes para dor, às vezes para estimular neurônios. A gente usa muito em paciente com Alzheimer, com problemas de memória. Só que são doses que não têm o efeito psicoativo, tá? A substância mais comum da cannabis medicinal é o CBD, que foi quem entrou no Brasil através das mães de pacientes epiléticos, que no início elas literalmente traficavam a medicação por causa do preconceito, das restrições. Ele ajuda em crises epiléticas, ele ajuda muito em pacientes autistas, ansiedade, dores crônicas. Mas além desses dois, a gente conhece em torno de 130 fitocannabinoides. Você tem o exemplo do CBN, que ele é muito bom para ansiedade, ele é muito bom para dormir. Você tem o THCV, que ele age como um inibidor de apetite, então ele ajuda a regular aquela compulsividade alimentar, ajuda a controlar um pouco da ansiedade. Você tem uma gama gigantesca de substâncias dentro da cannabis com efeitos terapêuticos. Legal. Doutor Felipe, como o CBD interage com o nosso corpo e se existe algum sistema específico que ele modula?
Sim, existe. O sistema específico é o sistema endocannabinoide. Nós temos receptores para essas substâncias em todo o nosso corpo. No cérebro, uma quantidade maior, mas assim, por todo o organismo, nós temos receptores endocannabinoides. A substância, para ser ativa e ser modulada pelo organismo, precisa de um efeito como se fosse uma chave e uma fechadura. Você precisa abrir essa fechadura para que isso seja modulado pelo sistema. Então, a substância atua exatamente nesses receptores, e esses receptores, juntamente com a funcionalidade da medicação, começam a atuar modulando o sistema. E como que é essa interação do canabidiol no nosso organismo? A interação é independência da dose, independência de qual o fitocannabinoide que você está preconizando utilizar, serve para muitas coisas. Por exemplo, no cérebro vai ter uma função, nos intestinos outra, no sistema cardíaco, ósseo, cardiovascular, na pele, tudo isso vai interagir dessa forma chave e fechadura, a substância chega até esse receptor e ali já começa a desencadear todo o efeito benéfico da medicação. E aí vai bem de encontro ao que o Dr. Leonardo falou, que existem vários tipos, né? Sim, exato. E aí cada um serve para uma determinada alteração que a gente vai tratar especificamente. Cada paciente, cada doença, cada queixa. E a gente tem isso em cápsula, óleo, como que isso é administrado, como que isso tem um valor dentro do organismo de acordo com o modo que se usa. Certo. Hoje existem algumas apresentações. Fundamentalmente a apresentação se dá por via oral, através do óleo, mas existem também outras apresentações. Supositório, creme, tópico, goma, né, Léo? Os games. Temos até colírio. Se não me engano, em Campinas ou Sorocaba, não me recordo agora, estava sendo desenvolvido um colírio para glaucoma. É interessante que hoje a gente fala como se fosse uma medicina nova, mas a cannabis ela é utilizada como medicamento há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então você já tinha uso no Egito Antigo, você tinha uso na China Antiga, e essencialmente eles usavam para patologias como glaucoma, artrite, artrose, gota. Então a gente já tem esse uso de muito tempo, né? A gente passou por uma proibição muito grande, uma época que foi completamente proibido, que se dá principalmente ali do século XVIII, XIX, XX, né? Mais do XIX e XX. Mas é uma medicina muito antiga, né? Tida como ancestral, na verdade. E existe alguma diferença de absorção, né, significativa e nos efeitos entre os tipos de... Existe. A absorção ela se dá muito bem em mucosas, né? Então a apresentação via oral ela se dá muito bem. Esse supositório retal que o Felipe falou, ele se dá muito bem. Agora é muito interessante a questão da apresentação tópica, porque quem descobriu a apresentação tópica foram os próprios pacientes. O paciente tomava o canabidiol para fibromialgia e começou a aplicar no local. Na pele, você tem uma série de receptores, né? A pele é o maior órgão humano, maior do que o intestino, maior do que qualquer outro. E eles começaram a passar no local e ver que tinha uma melhora. Então, ali começou-se a estudar e produzir os cremes. Mas, para você ter uma absorção melhor, geralmente via oral e geralmente após a alimentação, porque você ativa seus receptores intestinais, então você consegue ter uma absorção bem melhor da medicação. Vocês falaram sobre o supositório. Existe alguma indicação específica para o uso intestinal, para o uso do supositório? Olha, você tem supositórios retais e vaginais, tá? Os vaginais geralmente são utilizados em mulheres com cólicas bem exacerbadas, né? Com cólicas muito fortes. Geralmente mulheres que possuem miomas. E o retal, ele é para doenças inflamatórias intestinais em geral.
ele é utilizado em crises, tá? Então ele não é uma forma de prevenção. Poderia até ser, só que você gera um desconforto muito grande no paciente. Então, o tratamento ideal para doenças intestinais seria o oral, e em crises de doenças como diverticulite, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, usar durante a crise esse supositório para ter um efeito mais rápido, digamos assim. Mas o efeito é só de alívio da dor ou ele tem um efeito de cura também? Não, a cannabis medicinal ela não trabalha pensando na cura em si, tá? A cannabis é um tratamento. A proposta principal da cannabis é melhoria da qualidade de vida do paciente. Doenças como a diverticulite, você não tem cura, tá? Parece também não, né? Crohn também Crohn não, também não, né? retocolite também não, são doenças que você faz uma manutenção que ela é baseada na alimentação, exercício físico, cessação do tabagismo, né, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Então, elas são doenças que elas vão acompanhar o paciente. Na diverticulite, você consegue fazer a ressecção intestinal. Então, você tira a parte dos divertículos, mas aquele paciente tem sempre uma propensão a criar novos divertículos. Então, cura, não. Não. É melhoria da qualidade de vida. Tá, e aí a pessoa consegue conviver e sobreviver naturalmente com o problema, mas com esse alívio através desse tratamento terapêutico. Exato, principalmente o alívio da dor, né? Porque são doenças que doem. E a gente tem, assim, excelente resposta da utilização da cannabis em tratamentos para dor, principalmente. Bom, a gente já desmistificou aqui o CBD, né? Em quais condições médicas o uso terapêutico do CBD ele tem se mostrado mais promissor e com evidências científicas robustas? Fato é que o CBD foi um medicamento divisor de águas na questão da epilepsia. O CBD ele foi introduzido no Brasil através das mães de crianças epiléticas. Então, assim, nós temos hoje uma quantidade... Epilepsia é uma doença, existem diversas causas para epilepsia e existem epilepsias muito refratárias a tratamento. Então, a gente tem, assim, crianças que utilizavam 8, 9 anticonvulsivantes, antiepiléticos, e hoje a gente conseguiu cessar todo o uso dessas medicações, e hoje ela toma o cannabis, a base de CBD. Existem divergências se pode utilizar o THC ou não. Na evidência científica que nós temos é a utilização do isolado, o CBD isolado, sem nenhum resquício de THC. As crianças e os adultos também, porque a epilepsia também, Sim. Adultos têm epilepsia, então nós temos uma melhoria dessa qualidade, da redução pelo menos em 10% das crises epiléticas dos pacientes, a polifarmácia que esse paciente vivia. Então, assim, evidência científica que nós temos é de extrema importância na questão das epilepsias. Também tem, né, uma breve pesquisa que eu fiz, além desse problema da epilepsia refratária, Sim. também atua na dor crônica, Sim. na ansiedade, Sim. na insônia, Certo. esclerose múltipla Certo. e Parkinson. Sim. Né? Gostaria que você enfatizasse um pouco se tem alguma pesquisa em andamento em que haveria tratamento para outras doenças. Tem, assim, como o tratamento, como o Léo mesmo falou, o tratamento é milenar. Se utiliza a medicina canábica há muito tempo. No Brasil ainda é algo modesto que está começando a melhorar. A gente está começando a quebrar tabus e preconceitos na utilização da cannabis. Mas existem, assim, respostas extremamente efetivas em relação ao autismo. Lembrando que o autismo é uma doença crônica, que não tem cura, mas assim nós temos melhoria absurdas em relação ao uso com pacientes autistas. Em relação à dor também, promissor. Avanços na questão da pesquisa da oncologia. Hoje em dia a gente tem uma pesquisa e um estudo que está em andamento, está em fase 3, de recessão, não foi testado em humanos ainda, de diminuição e recesso de tumores em animais que utilizam
o cannabis medicinal. Então, assim, a gente tem um campo promissor de doenças que estão em investigação na melhoria. Ansiedade, o autismo, a questão oncológica tem boa resposta também. Então, e além de tudo isso que a gente já conversou, essas condições já estabelecidas, quais são os principais benefícios que o CBD ele pode oferecer à saúde e bem-estar? Por exemplo, assim, ele tem propriedade anti-inflamatória, como tu falou, passa na pele, já dá melhoria, propriedade analgésica, ansiolíticas, neuroprotetoras, convulsionantes, né? Diz que melhora também a qualidade do sono, reduz o estresse. Fala mais sobre isso aí pra gente. Vamos lá. Em relação aos estudos que você falou, estudos tem muitos, milhares de estudos em todas as áreas do corpo humano. É importante ressaltar que não é uma panaceia, né, que ela não trata de tudo e que, como qualquer outra medicação, vai ter refratariedade. Que nem o Felipe falou, tem pacientes que usam 9 convulsivantes diferentes. Por quê? Porque o primeiro não deu certo, o segundo não deu certo e por aí vai. Na cannabis acontece o mesmo. A gente também tem refratariedade em alguns tratamentos, mas ela tem se mostrado bastante efetiva. Uma doença que é bastante interessante o tratamento com cannabis e que particularmente eu me surpreendi com os resultados de pacientes e de parentes foi a fibromialgia. Fibromialgia, ela é uma doença que ela causa dor em diversas partes do corpo. Ela incomoda horrores, ela tira a qualidade de vida. O paciente acaba muitas vezes se tornando viciado em opioides, aí toma primeiro a dipirona, depois vai parar no tramal, vai parar na morfina e não resolve. Às vezes nem alivia a dor do paciente. Eu tenho pacientes que com 3, 4 dias de cannabis medicinal já sumiram a dor. Eu tenho pacientes que melhorou em 80%. Aqui é importante ressaltar que a fibromialgia, ela causa dor, e é uma dor real, e ela tem por trás um caráter psicológico. Então, na época que aquele paciente está mais nervoso, a dor se torna mais intensa. Tem pacientes que reagem muito ao frio também. No frio, eles têm muita dor. Eu tenho exemplos de parentes mesmo, que eu tenho uma tia que ela sofreu muito após a perda do filho, acabou desenvolvendo a fibromialgia, sofria horrores, e assim, no caso dela foram 5 a 6 dias a gente teve cessação da dor total. Nesse caso, eu uso tanto óleo do CBD quanto THC, na verdade eu uso um que a gente chama de óleo 1 para 1, para cada molécula de CBD, uma de THC. Só que assim, são doses bem menores. São pacientes que tomam ali 8, 9 gotas por dia, divididas em 3 doses, o que gera um custo barato de tratamento. Vamos lá, um óleo desse ele sai em torno de R$500. Não é barato. Só que dura 3 meses um frasco de óleo. Né? Então, o paciente deixa de gastar com tramal, deixa de gastar com morfina, com paco e tudo aquilo que é amplamente... E resolve o problema dele. Resolve. Eu acho que isso é o mais importante. É efetivo. Então, assim, eu tenho relatos no meu celular, assim, que são de brilhar o olho, literalmente. Ou pacientes com ela também... Esse daqui o Dr. Felipe fala melhor. Assim, o tratamento com ela a gente consegue melhorar a questão da qualidade, a questão da dor que está relacionada à esclerose lateral amiotrófica. A gente tem que lembrar que ela é uma doença implacável, incurável. Não, assim, infelizmente, a gente não tem uma cura, a gente tem uma melhoria na qualidade de vida do paciente, a gente consegue aliviar alguns sintomas, mas infelizmente então, não sim, é um tratamento. Como a maioria das doenças, né? Exato. Então, foi que, quando eu perguntei da diverticulite, você não tem a cura, mas você tem ali um alívio. Um alívio, uma melhoria. A melhoria na qualidade de vida. Melhoria dos sintomas, melhoria na estabilidade do paciente, e isso a gente tem efetividade no tratamento. Até porque também essas doenças que a gente está comentando aqui são doenças assim, um tanto quanto mais graves. E assim, sim, não existe cura nenhuma e não vai esperar que o canabidiol vai vir para curar. Exato. Mas ele cumpre a função de dar qualidade de vida. Porque eu tive uma cunhada que faleceu de ela e assim,
Como que sofre, né? Meu Muito. Deus do céu. Muito, muito. A pessoa vai definhando. Exato, o avanço da doença. Então, até a questão da inapetência, da questão dos transtornos disfágicos, né, da dificuldade que o paciente deglutir e as dores que Não estão falava mais. Exato, né? isso a gente consegue melhorar. E, doutor Felipe, aproveitando, e como a escolha da dosagem, da concentração do CBD, ela é determinada para cada indivíduo e condição? E, assim, é um processo padronizado ou requer um ajuste personalizado? Ajuste personalizado. Isso é fato. Geralmente a gente começa com a menor dose, a gente vai titulando essa dose de acordo com a resposta do paciente. Então, é uma devolutiva permanente. A gente tem que ter todo o tratamento, ele é personalizado. Por que ele tem que ser personalizado? Porque eu dependo da resposta do paciente ao tratamento, de como o paciente está se sentindo, do que ele vai trazer para mim de queixa e de melhoria. Então, assim, a dose é totalmente titulada de acordo com o que a gente está conversando com o paciente e vendo a resposta. Isso torna a cannabis um tratamento mais proximal. O meu primeiro mês de tratamento, ele é semanal, meus pacientes eles me mandam um relatório. Vamos lá, o paciente está tratando ansiedade e insônia. Então, o que eu quero saber daquele paciente? Como é que está a ansiedade pela manhã? Eu inicio o óleo pela manhã no paciente da ansiedade. Se essa ansiedade ela se mantém estável só até meio-dia, se ele passa o dia inteiro bem. Então, por exemplo, comecei na menor dose pela manhã, durante o período da manhã ele está bem, e à tarde ele apresenta ansiedade, eu introduzo uma outra dose no almoço. Então é literalmente um tratamento personalizado. Isso traz uma segurança maior, tanto para o paciente quanto para o médico também. Uma proximidade, né? E uma proximidade, acaba virando um amigo o paciente. Né? E na questão da dosagem, esses fatores como o peso da pessoa e uma sensibilidade individual também é um fator determinante? É um fator determinante. Pessoas com peso maior, geralmente, tá? Não é uma regra absoluta. Uma outra coisa que o meu professor de faculdade falava é que medicina não é matemática, tá? Então, eu tenho pacientes que, vamos falar assim, têm um peso corporal maior e eles usam doses maiores. Como tem pacientes com peso corporal maior que não tem grandes doses. Agora, uma coisa que influencia muito no tratamento é o paciente que bebe muito e que usa muita droga. Seja cannabis, seja cocaína. Esse paciente, ele tem uma sensibilidade muito menor. E isso não só dentro da cannabis, tá? A gente vê isso em centros cirúrgicos também. A anestesia de pacientes que usam cocaína ou maconha, ela é uma anestesia diferenciada. Geralmente precisa-se de maior dose para conseguir o objetivo com aquele paciente. Tá. O uso da maconha de forma recreativa, né? O nosso uso, o tratamento é medicinal, não é recreativo. Não, isso que as pessoas precisam entender. Exato. Que é o uso medicinal, não tem nada a ver com a maconha. Na verdade, não tem nada a ver com a maconha. Absoluto. Né? Em absoluto, né? A gente só utiliza o mesmo instrumento da onde se retira. É a mesma planta. É a mesma planta da onde se retira o óleo, mas não é de forma recreativa. Com uma genética completamente diferente, né? Exato. São genéticas específicas. Até porque, assim, hoje nós temos acesso, por exemplo, aonde ela foi plantada, qual o solo, quanto ela recebe de luz. A gente tem acesso a toda a vida, vamos dizer assim, daquela planta, desde o seu plantio até a extração do óleo, como é feito. Então a gente conhece absolutamente todo o processo. Não é algo que acontece intempestivamente, plantado em qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer maneira. É uma questão totalmente científica. Né? Não tem nada. Questão... Isso que é importante que fique bem claro, porque as pessoas acabam confundindo, né? Pô, assim, fala cannabis sativa, é a maconha, é a planta. Apenas a planta é a mesma. O doutor, acho que a gente estava falando aqui antes de começar a entrevista, que acho que foi um professor seu na faculdade, que o próprio remédio, fármaco, que hoje é vendido na farmácia, distribuído na rede pública, ele, mal utilizado, ele é pior do que o cannabis. Quer falar sobre isso aí? A gente estava conversando sobre o opioide, né? Que está no tramal. Que está no tramal e na morfina. Na morfina. Paco também?
Opaco, No sim, opaco. opaco é codeína, Opaco é ele é um codeína. opioide, exatamente. O que acontece? Os opioides, eles são medicamentos derivados da papoula, que é a mesma planta que produz o ópio, que é uma das drogas mais destrutivas, que já gerou guerras e destruição de países inteiros. Então, assim, quando a gente fala de medicamento, drogaria não tem o nome de drogaria à toa. À toa. É porque É lá droga tem droga. mesmo, é droga droga mesmo. mesmo. Só que, assim, o opioide, ele gera uma dependência bizarra. Pra gente que atende na rede pública, você cansa de ver paciente viciado em tramal e morfina. No tramal, hoje até diminui um pouco, porque eles descobriram mais a morfina. Porque o que acontece? O paciente usa, ele tem um barato. A morfina, ela dá um barato. Então, o cara É? vai para literalmente, não é uma regra, tá? Não são todos. Existem pacientes oncológicos que precisam de morfina. Sim. Né? Inclusive, o Felipe ele faz laudos direcionados, sugerindo como deve ser o atendimento no pronto-socorro de alguns pacientes, do que utilizar, mas a cannabis é uma droga bem menos destrutiva do que o ópio. Tá? E quando a gente fala de medicina, você não tem a intenção de deixar um paciente drogado. A gente vai falar o próximo bloco agora de efeitos colaterais e contraindicações, mas antes de entrar, a gente estava falando aqui de drogas, né, de elementos químicos, dos remédios, dos fármacos. O cannabis, o CBD, ele é totalmente natural ou não? Olha, totalmente natural é um pouquinho difícil de você dizer que é, porque existem as formas de extração. Tá? Envolvem azeites, ou extração a frio, ou extração a calor. Então, existe um processo para extração. Tá? Então, totalmente natural, não. Mas é bem Mas não tem, mais mas do não que as tem outras mistura medicações. com nada químico. Não. É nesse sentido que eu estou perguntando. Não. O processo de extração, não, tudo bem, mas não tem nenhum componente químico que necessite Para estabilizar Isso, a molécula. não. É totalmente natural. Uma coisa interessante que a gente não citou é que é o seguinte: a gente tem 3 tipos principais de medicações à base de cannabis. Você tem o óleo full spectrum, que ele é um óleo com menos de 0,3% de THC, mas tem quase todas as outras substâncias presentes na cannabis. Você tem o óleo broad spectrum, que é um óleo que tem todas, exceto o THC, aí é 0 THC, e você tem o isolado, que é só aquela substância. Você pode ter o THC isolado, o CBD isolado, CBN isolado. Onde entra a importância disso? Tem alguns pacientes que eles têm uma contraindicação relativa ou absoluta do uso do próprio THC. A gente não gosta de usar THC em pacientes com esquizofrenia. Tá? O esquizofrênico ele tem uma tendência maior a ter crises esquizofrênicas sobre o uso de qualquer substância psicoativa. Tá? O pessoal fala, cannabis desenvolve esquizofrenia. Qualquer uma, inclusive o álcool. Tá? Então, qualquer substância pode desenvolver. Isso faz parte do tratamento personalizado que a gente falou, da escolha do medicamento. Eu tenho pacientes que são policiais, então não é interessante que apareça o THC no exame toxicológico. Sim. Então, CBD isolado ou broad spectrum. Tá. E é fundamental que a gente aborde ambos os lados da moeda. Assim como qualquer tratamento, o CBD não está isento de potenciais riscos e efeitos. Né? Quais são os efeitos colaterais mais comuns associados ao uso do CBD e como eles geralmente se manifestam? Sonolência, boca seca, diarreia, fadiga. Como que? É importante a gente deixar claro que a molécula psicoativa é o THC. Então, o CBD, em sua grande maioria, ele não tem efeito psicoativo, ou seja, ele não tem aquele efeito que tem alteração do pensamento, alteração cognitiva. Ele não é um psicotrópico. Ele não é um psicotrópico, o CBD. O que a gente geralmente pede
para iniciar um tratamento. A gente tem que dar uma olhadinha no fígado do paciente, porque o medicamento administrado por via oral, que é a grande maioria, a gente precisa de alguma atuação hepática para poder atuar. A gente precisa, tem um mecanismo hepático, então a gente precisa ver como está a função hepática do paciente. Agora, função psicoativa o CBD não tem. Então a gente tem que olhar o fígado do paciente antes de iniciar o tratamento e escolher o óleo correto para fazer o início da terapêutica. Mas pode acontecer de diarreia, boca seca, fadiga, alteração no apetite, Sonolência pode acontecer. Doidão. Não, doidão não, mas com soninho dá. Se for uma concentração de THC maior, pode sim também causar o efeito psicoativo. Por isso a importância da escolha da droga. Boca seca é muito comum, mas ela é mais comum em pacientes que utilizam drogas que apresentem o THC, medicamentos que apresentem o THC. O CBD, ele age como um ansiolítico, então ele pode diminuir o apetite, geralmente de forma boa, tá? Geralmente controlando mais a questão da compulsão alimentar, mas é sim uma possibilidade. Em alguns casos pode ocorrer do paciente ficar sem apetite, diminuir, né? Não ficar sem. Acho que os principais são esses mesmo. E assim, controladíssimo, suspendeu o tratamento, e às vezes o paciente inicia, tem um pouco de efeito e depois não tem, mas olha, a minoria. E assim, existem interações medicamentosas importantes que devemos estar cientes ao usar o CBD, especialmente para pessoas que já tomam outros remédios? Temos sim. O maior cuidado, o maior medo do médico prescritor são pacientes que utilizam anticoagulantes. Tá? Então a gente tem o exemplo da própria varfarina, que por si só já é um medicamento que eu não gosto de passar. A varfarina, mesmo com uso regular há muito tempo, ela pode dar problema de coagulação em algum momento e sangrar. É um anticoagulante geralmente utilizado em pacientes que tiveram tromboses, tá? Seja ela infarto, seja ela tromboembolismo pulmonar, pacientes com insuficiência venosa profunda. Então, ela é, digamos, o que popularmente se chama de afinar o sangue. Tá. O que acontece? Clopidogrel não a ponto de você ter que se preocupar. Não. Tá? Ele é um agregante... Exatamente, ele é um antiagregante plaquetário, ele não é um anticoagulante. Tá. Mexe com fatores específicos da coagulação do sangue. Exatamente. Nesses casos, a cannabis ela pode aumentar a absorção desses medicamentos e aumentar a anticoagulação do sangue, gerando sangramento, seja eles via retal, via peniana, via oral, epistaxe, né, que é o narizinho. Nariz. Exatamente. Então, nesses pacientes, eu tenho um cuidado muito maior, tá? Por quê? Quer iniciar o tratamento? Primeiro, se é varfarina, eu já procuro trocar. Porque eu não gosto da varfarina, nem se é o CBD. Com o CBD eu não gosto de jeito nenhum. Então, eu procuro trocar. A gente tem uma opção bem mais segura, que é o Xarelto, né? Ele é um medicamento bem mais seguro, que quase não causa sangramentos. Outra interação importante é no uso do... Caramba, agora me fugiu. Antidepressivos também? É exatamente aí que eu queria chegar. Puxa vida, me fugiu o nome da cabeça. Geralmente o que a gente tenta é fazer o seguinte: a gente vai modulando o tratamento, porque o objetivo é sempre tirar o antidepressivo e fazer uma monoterapia. Com a sertralina? Aumenta muito a absorção e o abuso da sertralina, ele pode causar crises convulsivas. Então, o paciente da sertralina, você tem que ter um certo cuidado. Então, assim, é o que a gente faz. A gente tenta introduzir o medicamento retirando outros psicoativos. Tá aí, doutor Felipe, em que situações o uso do CBD ele é contraindicado ou requer extrema cautela? Por exemplo,
gravidez, amamentação, por aí vai, né? Doenças hepáticas graves, hipersensibilidade aos componentes. Em que situação que não indica e interrompe o tratamento? Qualquer paciente que apresente efeitos alérgicos, a gente suspende o tratamento. Qualquer medicação, não só o óleo, mas qualquer um. O paciente começou a apresentar rash, né, coceira, irritação na garganta, alteração cutânea, o tratamento é suspendido de imediato. Interação medicamentosa junto com um paciente que faz anticoagulação, também não é uma contraindicação, mas a gente tem que entrar com muita cautela. Quais outros que você ia falar, Léo? Ele comentou da questão da gestante. A gestante é um caso à parte em qualquer tipo de medicação, porque não é feito estudo em gestante. Você vai fazer um estudo que pode prejudicar a vida de uma pessoa para sempre. Então, eu já vi muitos relatos de pacientes que não pararam o tratamento durante a gestação, mas eu sempre oriento que pare, porque eu não tenho um embasamento científico suficiente para poder seguir o tratamento. E durante a amamentação também. Durante a amamentação, ele também passa, né? O CBD também passa pelo leite, então a gente prefere segurar o tratamento. Exatamente. Não tem estudos suficientes para dar segurança àquele paciente, para nos dar segurança de que o tratamento vai ser inócuo ao paciente e ao bebê. Que provavelmente não teremos. Exato, esse é o grande problema. Bom, tem os moradores aqui de Barueri, que a gente entrou em contato e a gente expôs, né, que faríamos essa entrevista sensacional, e eles têm curiosidade. E eles vão fazer a pergunta para vocês, e aí vocês respondem. Vamos lá, a primeira é a Daniele. Vamos lá. Olá, doutor. Eu sou a Daniele, mãe atípica do Luiz Henrique, de 9 anos, nível de suporte 2. Ele já toma canabidiol desde 2023 e ele passou por canabidiol nacional e hoje ele toma o internacional. Mas para mim ainda não é claro qual a diferença, se altera a qualidade do cannabis nacional e internacional. Se a diferença de onde a erva é plantada traz uma alteração muito grande na questão da qualidade do medicamento. Obrigada. É uma perguntinha um pouco polêmica. Vamos lá. A gente tem associações no Brasil que produzem o óleo aqui, tem algumas empresas já produzindo também. São pessoas sérias, tá? A gente tem exemplo do Instituto Abraça Esperança, a gente teve o próprio Instituto Gaia, que teve um problema com a polícia recentemente, porque o HC ainda não estava liberado, mas trabalham muito sério, tá? São óleos muito bons. Mas eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com óleos internacionais. Por quê? Primeiro, custo. O óleo internacional é mais barato que o nacional. A gente tem muitas restrições quanto ao plantio. Então, fora pode-se plantar em grandes quantidades. Os primeiros óleos que eu trabalhei, eles vinham dos Estados Unidos. Hoje eu trabalho com óleos dos Estados Unidos e óleos da Suíça. Tenho dado uma certa preferência para os óleos suíços, tá? A Suíça, como se sabe, ela é uma das maiores produtoras de medicamento do mundo e tem uma qualidade ímpar. Então, quando eu pego um óleo de fora, eu tenho a vigilância desses países. Eu tenho uma fiscalização americana, eu tenho uma fiscalização suíça e depois uma fiscalização brasileira. Então eu tenho uma dupla verificação. Eu tenho uma certeza maior da qualidade daquele produto do que só uma fiscalização brasileira. Que nem eu falei, esses institutos, eles trabalham muito sério, mas a gente está falando de locais que trabalham com cannabis há muito mais tempo, que tem processos muito mais otimizados. Hoje, a minha escolha é por óleos internacionais. Então, a diferença básica seria essa. Não tem nada a ver com tempo, com clima, armazenamento, ou também tem? Tem também. O que acontece? Você consegue controlar hoje esses fatores. Você consegue... A boa parte das plantações no Brasil mesmo, elas são em estufas. Então, você tem o controle climático, você tem o controle de quanta água é jogada naquelas plantas, né, ofertada àquelas plantas, mas a gente sabe que fora os processos eles têm uma vigilância maior. Tá. Exatamente. E a Suíça mesmo é ímpar. Para você produzir lá, você tem que ser impecável.
Vamos ver agora a Maria, que é advogada, que também é daqui de Barueri. Oi, doutor, boa tarde. Meu nome é Maria, eu sou advogada. Não tenho ninguém da minha família relacionado ao uso de CDB, mas eu tenho uma dúvida que talvez possa ser um pouco pertinente. O uso do CDB, ele alivia somente o sintoma ou ele trata a causa também? E em caso do uso dele, ele pode ser interrompido de maneira abrupta ou ele deve ser retirado aos poucos? Obrigada. Tratamento, a gente precisa entender primeiro qual é a doença que a gente vai tratar, se essa doença tem tratamento, tem cura, né? Então, e uma outra coisa que é extremamente importante muitas das vezes a gente precisa de um tratamento multifatorial para a gente conseguir chegar a uma boa resposta terapêutica. Remédio por si só e somente o remédio, às vezes eu não vou ter resultado. Eu preciso do remédio, eu preciso do tratamento com a fonoaudióloga, com o terapeuta ocupacional. Então, assim, o tratamento medicamentoso é uma parte, por exemplo, eu digo sempre para os meus pacientes, imagina uma mesa. O remédio é um pé da mesa, mas para ela ficar em pé eu vou precisar dos outros também. Então, assim, cura isso é questionável, né? No que a gente precisa entender o que a gente está falando, de qual doença que a gente está tratando e fazer uma estratégia terapêutica, geralmente singular, né? Porque vai ser específica para aquele paciente, para a gente ter uma boa resposta. Então, para a gente falar de cura, a gente tem que ficar um pouquinho receoso, mas é parte de um tratamento. Tá. E ela perguntou também em relação à suspensão da medicação. Abrupta. Exato. O ideal é que nenhum medicamento seja suspenso de forma abrupta. Mas se você suspender a cannabis, por exemplo, não conseguir comprar ou simplesmente desistir do tratamento, você não vai ter um colateral exacerbado, que nem, por exemplo, quando você suspende um antidepressivo, um ansiolítico, que eles podem gerar um efeito completamente contrário, tá? Então, em relação à suspensão, não é o ideal é sempre ser feito desmame, mas ela não vai causar nenhum grande prejuízo se suspensa de forma abrupta. Tá bom. Vamos ouvir também o Sandro também, que tem uma pergunta, que o Sandro daqui de Barueri tem uma pergunta também para os doutores. Boa tarde, meu nome é Sandro, sou aqui de Barueri, do Jardim Silveira, tá? Eu gostaria de saber se o canabidiol ele é eficaz para a má circulação, varizes, essas dores nas pernas que a gente tem. Acima aí o pessoal de 50 anos, se isso resolve. Transtornos vasculares, a gente, como eu disse assim no início, a gente tem receptor em todo o corpo, inclusive nos vasos, a gente tem esse receptor. Mas em relação à dor, nós temos uma efetividade maior e uma vivência melhor no uso THC para dor. Então a gente vai precisar modular e vai precisar entender qual é a questão da dor desse paciente. Essa dor está relacionada puramente a um problema angiogênico, ou seja, um problema de vaso. Aí a gente vai ter que determinar a terapêutica. Ou esse paciente tem uma dor, por exemplo, muscular. Aí a gente vai optar por um outro tratamento. Geralmente a gente começa o tratamento com um óleo que tenha também os outros fitocannabinoides, mas isso muito bem controlado. Então, assim, tem boa resposta para a questão de dor, a gente só precisa entender especificamente qual é a doença que a gente vai tratar. Porque não é uma receita de bolo. A gente precisa entender e ter ciência daquela doença para a gente poder escolher o melhor tratamento. Lembrando que nesse caso é mais a questão da dor. E sim não a mudança dos vasos sanguíneos. Exato. Então, se ele tem um problema vascular, o problema continuará lá. A gente consegue trabalhar com a dor. Tá? Vamos ouvir também a Natália. A Natália, que ela é assistente terapêutica, trabalha com
crianças com TEA e também estudante de fonoaudiologia. Boa tarde, doutor Léo e doutor Felipe. Eu me chamo Natália, trabalho na área infantil com crianças TEA. E eu gostaria de saber se com crianças nível 3 de suporte de autismo, há uma possibilidade, algo baseado em evidências, se o canabidiol auxilia no processo de fala. Se crianças não verbais, que não têm repertório nenhum, com o auxílio da cannabis consegue ter algum tipo de repertório, começar a falar. Eu gostaria de saber isso. Obrigada. Essa pergunta é excelente. Essa pergunta é excelente. A gente volta àquilo que a gente já tinha conversado, que a gente precisa de estimulação. Quando a gente fala em relação à TEA, né, o transtorno do espectro autista, a gente tem diversos fatores que podem piorar, principalmente em relação à fala, né? A gente tem uma coisa chamada poda neural, que essa criança, às vezes, a gente precisa entender se ela falava e ela parou de falar. Então, a estimulação e as terapias, elas são fundamentais para essa criança. Fato. Então, o tratamento ajuda, auxilia. Ela pode ter uma melhora, mas isso a gente vai ver de criança para criança, de evolução para evolução. E, por exemplo, no grau 2 e no grau 3 existem melhorias? Existem sim. A gente tem criança, mas a gente tem crianças que com o uso do cannabis foi assim, divisor de águas naquele tratamento. Mas não só cannabis, a gente precisa da terapia, a gente precisa da fonoaudióloga, a gente precisa da terapeuta ocupacional e de maneira efetiva, com uma quantidade determinada de sessões durante a semana e que essa criança seja avaliada continuamente, sim. O tratamento com cannabis melhora, e melhora muito. Eu tenho um caso de uma pacientezinha no Tocantins. Eu sou do Tocantins. Eu tenho uma pacientezinha que ela é cega e autista. Ela mora com a avó, a mãe mora fora do país, e ela chorava muito por causa dessa mãe que mora fora, que está lá batalhando para poder mandar dinheiro. E essa menina, ela tinha uma verbalização mínima. Na verdade, a verbalização dela se baseava em repetir aquilo que lhe era falado. Então, falava assim, vamos tomar banho? Ela tomar banho. Vamos comer? Comer. Ela se chama ecolalia. Isso é comum no transtorno, se chama ecolalia. Eles têm a tendência, talvez tendência não seja a palavra mais correta, mas eles repetem muito. Então, a gente tem que entender. Ecolalia é algo que acontece no transtorno. E depois do tratamento, ela começou a interagir. Ela começou a falar, cara, a avó dela me manda uns áudios, a coisa mais gostosa do mundo. Ela fala, doutor Léo, quando que você vai vir aqui pra gente comer uma carne? Então ela já tem uma interação muito maior. Eu tenho pacientes que eu não tive resultado. Eu tenho um pacientezinho autista que ele era muito agressivo e que eu não tive nada de resultado. Como um dos meus primeiros pacientes autistas, eu tive um resultado sensacional. Hoje ele só usa uma medicação e ele utilizou, acho que foram 11, 9. É o óleo. E hoje é o óleo. E ele melhorou muito. Era um paciente extremamente agitado. Acabava machucando às vezes sem querer. Não era agressivo de ir para te morder, mas de quebrar as coisas em volta. E isso melhorou muito. Esse paciente tinha ali mais de 5 crises ao dia. Eu cheguei a ter relato da mãe de 2, 3 crises por semana. Então, no paciente autista, hoje eu direciono todos para o Felipe, né? Eu comecei a cannabis um pouco antes do Felipe. Hoje o meu direcionamento é total, porque esse aqui é o cara, bicho. Não é só porque é o neuro, não. O Felipe é o cara também. É o cara mesmo. E é o que a gente sempre tem, é o que eu sempre falo. Principalmente, eu acho que a pergunta é muito direcionada em relação à fala, né? Então a gente precisa incentivar, a gente precisa estimular e atuar com as estratégias que
são efetivas para o paciente. Cannabis é efetivo, a questão da fonoaudiologia é extremamente importante, e inclusive a pesquisa, né? A gente precisa fazer as audiometrias, a gente precisa fazer o processamento auditivo central, eu preciso entender se aquela criança escuta, né? Porque talvez se ela não ouvir, ela não vai aprender a falar. Então, assim, a investigação antes do início é importante, e a gente tendo uma visão mais certeira do que está acontecendo com aquela criança, o tratamento pode sim ser muito efetivo. Só saindo um pouquinho do campo do CBD, Certo. aproveitando que você é um neuropediatra, Uhum. qual que é o motivo principal, se é que há motivo também principal, da incidência tão grande de diagnóstico de TEA dos nossos dias? Aí a gente tem uma pesquisa imensa. O que acontece? A gente tem um campus que a gente investiga. Talvez subdiagnósticos, talvez nós não diagnosticávamos bem e nem com tanta eficiência, mas assim, certeiramente, hoje a gente está assim, desmistificando coisas. É mais efetivo, por que está acontecendo causa, a gente ainda está em estudo, mas assim, a gente está Mas tem alguma desconfiança? Tem vários campos, a questão alimentar, a questão de agrotóxico, a questão de uso excessivo de medicamento, a questão de algumas substâncias específicas. Idade dos pais, idade da mãe. Não, isso é efetivo. Por exemplo, consanguinidade, mas assim, idade a gente ainda está na investigação. Hoje a gente consegue desmistificar. O uso de paracetamol na gestação, não causa. Então hoje a gente está baseado em desmistificar causas e investigar, principalmente questão alimentar, questão de agrotóxico, consanguinidade. Então a gente ainda está na investigação. O porquê tantos casos. Uma coisa que é bem interessante é porque eu já vi essa pergunta aí, ela é o. Porque ela ela é o fio da engraçado, navalha. porque explodiu. Porque assim, ó, eu sou de uma geração, que não tinha. Você tinha lá, eu vou falar aqui da forma como que era tratado. Ó, o retardado ali. É isso, eu peguei o microfone para falar exatamente o retardado ali. Tinha muito síndrome de Down, que aí você via que pelas características ficava assim, muito nítido. Que é uma doença totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Mas assim, tinha lá, aquele ali é retardado, né? Então, assim, o doidinho, o moleque tinha, assim, era agitado, só que, esquenta não quer retardado. Mas da minha geração, eu tenho 54 anos, é diferente. Hoje, é diagnosticado com TEA. É essa que... Na verdade, não é só TEA, né? Na verdade, a gente tem outros diagnósticos que não fazíamos antes. Antes entrava todo mundo na questão do paralisia cerebral, por exemplo. Do paralisia cerebral. Hoje a gente já conhece outros tipos de transtornos que possam estar acontecendo com aquela criança ou com aquele adulto, que às vezes a gente tem que dar o diagnóstico na idade adulta, porque antigamente ele entrava com paralisia cerebral. Então, hoje a gente tem melhores manejos para a gente conseguir dar um diagnóstico mais certeiro. Tá. Agora, a questão de por que aumentou, a gente está estudando. A gente consegue desmistificar. O uso de paracetamol, vacina, gente. Vacina não é o problema do autismo e nem de nenhum transtorno. Pelo amor de Deus. Né? Nós precisamos da vacina. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, né? Essa questão da vacina foi terrível durante a pandemia. Mas é que assim, né? Que é muita gente que não tem qualificação se mete a querer explicar aquilo que não consegue explicar. E nem pode, nem deveria. Mas aí, assim, né, os caras, porque a gente aqui, mesmo de forma muito humilde e restrita, a gente abrindo o canal para debater um assunto que ele é pertinente, ele é importante, né, e que ele gera resultado, ele traz resultados de qualidade de vida, né? A cura, né? Vamos falar do câncer, a cura do câncer, cara, não se descobriu, mas se você tem um meio para que você alivie os problemas, as dores causadas pelo câncer,
Meu Deus do céu, né? Qual que é o problema? Então, eu acho que isso que é importante, que as pessoas têm que dar valor. Mas, assim, tudo que cria polêmica parece que vende mais e é mais legal, né? Dizem que sim. É impressionante. É impressionante. Bom, gente, a gente está chegando no final, né? É uma pena, viu? Que olha, que tá Gostoso, muito bacana, né? é muito legal e que tem muita coisa e a gente pode até já programar para a gente expandir, ampliar o debate sobre o assunto, né? Eu estudar um pouco mais também para poder aqui dar uns apertos em vocês aqui para vocês. Mais dúvidas? Me faça à disposição. Eu também fico totalmente à disposição. E as dúvidas, as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao tratamento. A gente está hoje muito melhor a questão do preconceito, a gente desmistifica o que está acontecendo, qual é o tratamento, porque sempre se vincula à questão da maconha e a questão do tratamento. E a gente sempre bate na mesma tecla. Não é recreativo, é uma forma terapêutica, é uma forma medicinal. Nós temos diversos estudos, artigos científicos, e é isso que a gente tenta sempre trazer à tona. Por quê? Porque o tratamento serve para tudo? Não serve para tudo. Mas quando bem prescrito, quando prescrito de maneira efetiva, é um divisor de águas. Tem alguma coisa algum assunto, alguma coisa assim relevante, pertinente, que seria importante falar para as pessoas e que eu não perguntei, eu não abordei? Olha, a gente tem vários assuntos. Mas aí eu acho que fica para um próximo podcast. Porque se eu começar a falar sobre a história da cannabis medicinal aqui, a gente vai mais 40 minutos aqui. História da cannabis medicinal é um assunto bem interessante. A gente até tinha citado um pouquinho antes, né, dos motivos dos preconceitos, da onde surgiu todo esse ódio em cima da maconha. Mas eu acho que a gente podia marcar o segundo podcast. Vamos marcar. Mas assim, ó, a gente ouviu bastante que assim, a gente ouviu na escola também, que os índios, né, os indígenas, né, na hora do parto, a mulher lá, ela dá uma pegada lá numa maconha, que é analgésico por conta da dor do parto, né? Isso é real mesmo, isso ou é mito? Em algumas tribos é assim. Em algumas tribos a maconha, ela é a cannabis, vamos usar a palavra cannabis, que é mais bonita. A cannabis, ela é plantada, né? E assim, os índios, eles podem plantar, eles seguem algumas divergências na lei dos não indígenas, mas assim, em alguns lugares eles são utilizados. A gente tem relato de neandertais que utilizavam depois das caçadas para poder dormir, comer melhor e relaxar a musculatura também. É importante a gente tem que lembrar o seguinte: hoje a gente usa medicamento aspirina, mas a aspirina vem da casca do salgueiro. Entendeu? Quando foi descoberta a aspirina, eles descobriram, através do salgueiro, que é a planta, que a casca dela era extremamente efetiva para dor, para febre. Então, eles faziam chás da casca do salgueiro. E hoje a gente sabe, os nossos medicamentos são por recombinação genética, é uma outra forma de se produzir, mas a aspirina foi descoberta da casca do salgueiro. Pacientes com insuficiência cardíaca usam um medicamento chamado digoxina, que são os digitálicos, que é tirado de uma flor, que descobriram que pacientes que utilizavam o chá daquela flor melhorava a função cardíaca dele. Então, os digitálicos, a princípio, vem retirado daquela flor. Teve, acho que faz mais ou menos uns 7, 8 anos, fui para Minas, interior de Minas, os parentes do meu pai. Ia lá, a prima Maria, no quintal dela, ela tinha dipirona. Sim. Falei, não, você tá de sacanagem. Não, eu tenho aqui dipirona. É uma planta, é uma erva, você faz o chá e você toma, é o mesmo gosto amargo da gotinha da dipirona. E aí, né, a gente vai retomando a memória, não existia antigamente esses remédios fármacos que existem hoje. Era tudo à base de chá,
né? Então, a minha avó, minha bisavó, era o chazinho que você tomava para tudo quanto é problema, Sim. né? Então, aí tem um boldo, hoje mais em moda é o Ora Pronobis, né? Sim, Que verdade. tem lá no cantinho. Então, assim, é uma série. Tava com uma constipação, você faz um chá de hortelã Sim. e resolve, cara. Resolve. Resolve. A gente entra agora num outro assunto. Por que eles querem tanto a nossa Amazônia? Por que isso é dito que isso é um bem da humanidade, não é nosso? Talvez tenha alguma coisa aí nesse Fica pro meio. próximo. Fica pro próximo. Infelizmente, nós chegamos ao final. Doutor Léo, doutor Felipe, muito obrigado. Olha, eu acho que foi uma das grandes entrevistas que eu fiz até agora, né? É a 10ª, né, entrevista da nossa série aqui, que sirva aí de alento para todo mundo, de uma forma assim, bem didática. Vocês explicaram o que é o CBD, o que é cannabis, o uso terapêutico dela, as indicações, as contraindicações. Obrigado por privilegiar todos nós com o conhecimento de vocês e terem se colocado à disposição para desvendar todo esse mistério ainda que há. Nós que agradecemos assim o convite, ficamos extremamente lisonjeados de estar aqui e nos pomos à disposição das dúvidas e de outros também. E uma vez mais, muito obrigado. Só tenho a agradecer também. A conversa foi maravilhosa. Muito bom. A gente tinha até citado antes que se precisasse cortar, foi tudo direto. Foi tudo bom, foi tudo legal. Foi uma delícia. Nem precisou. E assim, aproveita aquela câmera ali, é sua, doutor Leonardo, para poder aqui falar da clínica em que vocês atendem aqui, né? E essa forma terapêutica do uso do canabidiol, porque na rede pública vocês ainda não é liberado, não pode ainda atuar de forma efetiva? Assim, a gente até poderia receitar, mas que nem a gente conversou, precisa de um acompanhamento mais proximal. Tá. Então, eu receitar, por exemplo, num pronto-socorro para um paciente que eu nunca mais vocês são emergencistas ali também, não cabe. Exatamente. Mas aqui na clínica... Aqui na clínica, então sim. Deixa ali o Instagram de vocês, deixa aí para o pessoal poder entrar em contato também e, se tiverem dúvidas, também mandar para vocês aí, ó. A nossa clínica, ela fica aqui no 18 do Forte, na Avenida Ipanema, né? Região de Alphaville, Barueri. O Instagram da clínica é Medicando com 2 N's. O meu é Dr. Léo Medicando. E vai ser um prazer atender todo mundo aqui, inclusive pelo Instagram da clínica ou pelo nosso, responder as dúvidas de quem vê essa entrevista e tiver o desejo de saber um pouquinho mais. Vai lá, doutor Felipe, já deixa o seu Meu Instagram é Dr. Felipe, com IFLIPE, Medicando com 2 N's. Também a gente está aqui na clínica, aqui na 18 do Forte. Estamos à disposição para dúvidas, e se vocês quiserem, a gente pode deixar também depois com você, para você vincular aí o Instagram e o @ da clínica. Mas assim, uma vez mais, muito obrigado, porque assim, é uma oportunidade que nós temos de esclarecer e de ajudar as pessoas. Precisando, estamos à disposição. Que legal. Olha só, a conversa foi tão boa, foi tão sensacional, que eu até esqueci de pedir para vocês deixar o joinha, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal. Até esqueci, mas faça isso agora. Se chegou até aqui, muito obrigado e nos vemos no próximo Questão de Ordem. Que Deus nos abençoe.